Nessa aula, você vai dar o tiro de misericórdia na necessidade que você tinha de ficar reencarnando na Terra. Nós finalizamos a aula passada falando sobre o pedido de ter consciência de que eu sou um ser cósmico. Falamos que, uma vez que eu descubro que eu tenho consciência de que eu sou um ser cósmico, e esse decreto, quando você faz esse decreto, você vai encontrar essa consciência. Obrigatoriamente. Porque você pede, ele já deu. Na verdade, você já fez esse decreto, você já tem essa consciência dentro de você. Só que são tantas pedras grandes que a gente tinha dentro do nosso sapato, que estão sendo limpas, que aí tira uma pedra grande, aí a gente sente a próxima pedra grande, e aí vai limpando até você pisar no sapato confortável, que quando chegar nessa de... quando ter consciência de ser um ser cósmico, já é a fase confortável, já quase não tem mais pedra no sapato, tá? Tá um pouquinho fora de ordem aqui, porque o próximo item é anular retroativamente todos os meus contratos, votos e decretos que assumi sem consciência, com quaisquer seres e ou instituições, em quaisquer linhas de tempo e de espaço, quer eu figure como parte ou como testemunha. Então, nós já falamos que 80% da necessidade de ficar reencarnando na Terra é por conta de contratos prejudiciais, que a gente está limpando aqui porque a gente já entregou para o arcanjo Gabriel, não é? Então, quando eu tenho consciência de que eu sou um ser cósmico, eu quero voltar para o cosmos, não quero ficar na Terra. Falei para você da metáfora, né? Imagina que eu moro no país tropical, gigantesco, com milhares de quilômetros de praia, que é um país litorâneo. Ele é abençoado por Deus, é bonito por natureza. Eu vou todo final de semana na minha vida inteira para ir para praia. Eu não vou, gente. Se eu tenho consciência de que eu posso ir para outras praias, eu vou para outras praias. O cosmos é infinito, tem muita praia para você ir a partir daqui. Você não tem obrigação de ficar aqui mais, acabou. Porque isso aqui é uma escolinha que já não atende você mais. Não te atende mais. Você veio para ensinar ou para aprender. Ou para desempenhar tarefas administrativas. Se você está chegando nesse conteúdo aqui agora, que trata da necessidade de parar de reencarnar, é porque você tem a necessidade de parar de reencarnar. Porque se você tivesse a necessidade de ficar reencarnando, você não estava nesse conteúdo. Porque uma coisa leva a outra. Isso é o princípio cósmico universal da ressonância. Os iguais se atraem. Eu emano o conteúdo e as pessoas que precisam desse conteúdo vêm até ele. Você está aqui porque você não tem quem reencarnar mais. Isso é um dos fatores, tá? E como é que você vai deixar de reencarnar utilizando esse conteúdo, utilizando essa tecnologia? É isso que eu estou explicando agora, tá? Continue aí. É um assunto simples? É. Passo a passo. Se você fizer passo a passo, você deixa de reencarnar. Sim. É fácil? Aí é você que me diz. A crença do simples. O simples não é uma questão de crença. Simples é uma questão de prática. Passo, depois outro passo, depois outro passo, que absolutamente qualquer pessoa consegue fazer. Absolutamente qualquer pessoa consegue fazer, colocar essa tecnologia em prática, que é você ouvir, entender, concordar, você pode escrever, você pode assinar, você pode colocar embaixo do teu travesseiro, para frequenciar isso. Mas uma única vez que você ouviu e entendeu o que eu estou falando aqui agora, e para isso basta você fazer essas aulas. E se ficou com alguma dúvida, pergunta debaixo da aula que eu respondo. Porque isso aqui é um curso online. Que não é um curso online, que não é uma mentoria, porque eu não estou trabalhando com o conceito de aluno, com o conceito de mentorado, de mentorando. Isso aqui é uma mestria, porque eu estou trabalhando com o arquétipo do mestre. Tanto o mestre que está ensinando, quanto o mestre que está ouvindo para relembrar que é mestre. Porque eu falo com mestres. Então, se eu estou falando com mestres e você veio até meu conteúdo, é porque você é mestre. Sábio, mestre, alquimista. Isso aqui não é um conteúdo que é feito para ter 50 milhões de visualizações. Talvez em algum momento seja, porque vai ter tanto mestre na Terra ativado, mas esse conteúdo é para mestres. Então, se você chegou aqui, é porque você é mestre. Se esse conteúdo fala com você, é porque você é mestre. Eu estou escancarando a sua cara assim, ó, você é mestre. Ah, você não sabe o que é mestre. Você vai procurar o desafio que nós vamos fazer para despertar, em primeiro lugar, a sua comunicação. E da sua comunicação ter a sua comunicação interna. Você sabe o que é arquétipo? Está na hora de saber. Continua conosco. Eu vou colocar depois nos comentários desse vídeo o link para você acessar esse conhecimento da forma mais interessante que você já viu. Vamos continuar aqui na nossa libertação. Ter acesso às memórias estelares necessárias já na vida atual.
Me reunir com minha família cósmica já na vida atual. Jamais me esquecer de quem eu sou. Ter consciência de todos os meus demais direitos. Que todos os benefícios garantidos e concedidos pelo presente decreto jamais expirem e que sejam retroativos em meu benefício mais elevado. Mesmo que eu voluntariamente abra mão de utilizar os direitos aqui expressos, ora expostos, serão considerados direitos adquiridos e jamais, sob nenhuma hipótese, me esquecerei deles. Que a reivindicação ora exposta seja expandida para minha ancestralidade, posteridade, isso aqui é meu legado. Colateralidade são meus irmãos, meus amigos, os que estão na minha linha colateral, na minha linha igual, né? E toda a coletividade universal, em todas as múltiplas dimensões, espaços e aléns. Este está selado com o selo da dimensão 144. Sou grato, está feito, está feito, está feito. Fonte, surpreenda-me maravilhosamente. Gente, selou com o selo da dimensão 144. O Criador selou, ninguém mexe, ninguém te tira. Não há absolutamente nada do cosmos que possa tirar aquilo que ele já te deu. Só ele mesmo. Então, você está protegida, protegido aqui. Isso é fundamental, porque o objetivo dele é o princípio dele. E o princípio básico de todas as coisas é que tudo retorna ao todo. Esse é o trabalho de retorno à fonte. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Foi o Criador na boca de Jesus, quando Jesus estava dizendo, eu virei e vos levarei para mim mesmo, Jesus estava verbalizando, canalizando o Criador, sendo médium de Deus. Não sei como é que você vai entender isso da melhor forma, mas o Criador fala pela boca de Jesus, tanto que Jesus dizia assim, quem me vê, vê ao Pai. Né? Então, se ele virá e nos levará para nós, para ele mesmo, o retorno à fonte, isso é o princípio básico, é isso que ele quer. E qualquer coisa diferente que possa, que deseje atrapalhar esse processo, está errado. Você precisa ter essa consciência. Esse trabalho que nós estamos fazendo aqui é para te dizer que você tem o direito inexorável, impossível de ser tirado, de retornar à fonte. E a fonte é a harmonia. E a gente começa esse processo de retorno à fonte agora, quando a gente cria harmonia na nossa vida agora. E o que é criar harmonia na nossa vida agora? É ter abundância. É usufruir dos nossos dons, das nossas oportunidades. É você poder ir para as praias que o Brasil tem, ou que esse país tem, ou que o nosso universo tem. Isso é fundamental. O seu direito de escolher para onde você quer ir. Então, vamos só recapitular. As formas de realização do decreto são por escrito e assinado, que é a melhor opção, em voz alta ou mentalmente, antes de dormir e eu acordar. Os seus efeitos são cumulativos. Quanto mais for feito, mais potente será. Por quê? Porque mesmo que as tecnologias da cruz, da luz, da cruz também, né? Da luz, atuem de forma automatizada, elas servem ao propósito da evolução crística e demandam interesse e intenção do ser que as estão utilizando, porque elas atuam dentro das leis cósmicas, especialmente da lei do livre-arbítrio. Eu vou repetir isso aqui porque isso é fundamental. Mesmo as tecnologias da luz, elas atuam de forma automatizada sim, porque são tecnologias, mas elas servem ao propósito da evolução crística e demandam interesse, intenção, demandam o seu foco. E é por isso que existem tantas outras coisas acontecendo para tirar o seu foco, para fazer você olhar para outras coisas que não para você mesma, para você mesmo. Então, mesmo as tecnologias da luz, atuando de forma automatizada, e elas obrigatoriamente, tecnologias da luz servem obrigatoriamente e 100% ao propósito da evolução crística, elas vão demandar de você interesse e intenção. Por quê? Porque atuam dentro das leis cósmicas, especialmente a lei do livre-arbítrio. E o que o livre-arbítrio pede? Que você faça uma escolha. E onde você coloca sua atenção é uma escolha. E aí, onde é que você está colocando sua atenção agora? Aqui, você está nessa aula.
Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, você está aqui. Então, essa tecnologia já está atuando em seu benefício. Ao ativar conscientemente essas tecnologias, ao desejar ativá-las, você já está demonstrando às consciências cósmicas de luz que você deseja estar sintonizado com elas de forma constante. Esse é o pulo do gato, gente. É o pulo do gato. Por quê? Porque nós estamos falando de o quê? De um relacionamento. Sim, é um relacionamento. Essas tecnologias criam uma ponte entre nós e estas consciências, o que possibilitam a concretização de um relacionamento duradouro, o que traz o que todo relacionamento harmonioso traz: amor, apoio, amparo e orientação. A intuição, naturalmente, é percebida como uma forma de comunicação multidimensional. Gente, isso aqui é muito importante, essa parte da intuição ser percebida como uma forma de comunicação multidimensional. Eu não tinha percebido isso antes de muito tempo. Claramente, para mim, intuição era minha própria mente falando. Mas a gente tem que lembrar que a mente é uma antena que capta e emite. Ela não tem vontade própria. Ela tem programações. E essas programações a gente percebe. Mas a mente é um meio. Então, se você está recebendo uma comunicação, de onde vem essa comunicação? O que você chama de intuição é uma comunicação. E de onde vem? Qual é a origem dessa comunicação? Quem é que está falando com você? Você entende isso? Agora, utilizando o decreto, utilizando essas tecnologias, você vai perceber que a intuição é uma forma de comunicação multidimensional. Sintonizando a sua frequência numa frequência elevada, você vai receber dessas consciências elevadas de luz comunicações. Então, quando a gente faz uma invocação à fonte, em testemunho, convocamos a fonte, a consciência plena e eternamente livre que eu sou, a equipe multidimensional de que faço parte, Micael e as demais membros do Conselho Arcangélico. Gente, aqui o Micael aqui não é o Micael que a gente falou lá em cima, né, no início da regência de Micael. Aqui, então nós falamos, o Micael se fragmenta ou gera Micá, que se fragmenta e gera Micael aqui, o Arcanjo Miguel, tá? Para ficar mais claro, porque os nomes são parecidos mesmo, tá? Araester e os demais membros do Conselho de Nebadon. Tá? Araester aqui, ele era um dos membros do Conselho de Nebadon. Hoje, no Conselho de Nebadon, tem o Tavael. Tá? Isso é uma outra história, não precisa entrar nesse detalhe, mas você precisa saber que esse trabalho aqui, ele tem uma regência. Todos os seres de luz servem ao propósito do retorno à fonte. A forma como eles escolhem fazer isso pode variar um pouco de acordo com a metodologia de cada um. Né? Então, aqui, dentro desse trabalho, estamos trabalhando dentro da regência de Micael. Por quê? Porque antigamente a regência era de Araester. E esse trabalho foi deslocado de regência para a regência de Micael. Na verdade, ele sempre foi da regência de Micael. A regência de Araester era dentro da regência de Micael. Mas eu estou falando aqui, gente, de política cósmica, tá? Política universal, porque eu estou falando aqui dentro do nosso universo de Lebadon. Então, o que acontece? Como o Araester se deslocou e está no processo de gestar seu próprio universo, então, é esse projeto que aqui está sendo dando continuidade dentro da regência de Micael. Porém, como nós temos ainda os interesses da ordem Curielis aqui dentro, que é uma ordem cósmica, tá? Então, existe uma grande observação acontecendo aqui do que a gente está fazendo aqui agora, inclusive dentro desse trabalho, tá? E aqui, quando a gente pede as demais consciências necessárias com as quais eu tenho afinidade, isso fala de, por exemplo, Metatron, eh, são várias consciências que a gente pode ter afinidade de vários níveis, porque depende de onde a gente veio, tá? Sou grato, está feito, está feito, está feito, fonte, mostre-nos. E aí, é aquele momento em que a gente fala, que tal tirar agora um tempo para curtir e devanear, imaginando alegremente como você deseja que seja a sua vida a partir de agora e para sempre. Chame as consciências cósmicas luminosas, que a gente chama também de ancoramento, algumas pessoas chamam de você. Quando você chama as consciências de luz para perto de você, muitas pessoas chamam isso de ancoramento, tá? E peça sugestões de como essa vida pode ser.
Você percebeu que nós vamos fechar esse módulo com uma atividade prática, que é o decreto. É claro que eu já havia postado o decreto antes, então dependendo de quando você está vendo esse vídeo, o decreto já estava disponível antes. Depois do decreto, nós vamos colocar, você vai perceber que nós vamos entrar agora no decreto 9.1. E no decreto 9.1, ele faz referência ao algumas chaves cósmicas que nós vamos colocar depois, para você saber quais são. Na verdade, eu já até postei esse vídeo, tá? Eu estou falando agora no dia 17 de março, às 23h15, que é quando eu estou gravando esse vídeo. Então, esse vídeo das boas-vindas às chaves cósmicas, eu já gravei, já está até disponível. Mas quando eu for organizar direitinho dentro do conteúdo de forma didática, vou colocar bonitinho dentro dessa sincronia. Aí nós vamos abrir verdadeiramente o módulo 1 da MAC, Mestria e Abundância Cósmica. E aí, ao final desse nível, nós vamos colocar uma hipnose cósmica. Então, ao final de cada módulo, nós vamos fechar com uma hipnose cósmica. Por quê? Porque como é que funciona a hipnose cósmica? Primeiro eu faço a parte, vamos assim dizer, teórica, preciso te dizer o que eu vou fazer, para depois a gente fazer. Tá? É assim que funciona a hipnose cósmica, dentro do método hipnose cósmica, do sistema arquetípico conexão cósmica. Nesse momento, na hipnose cósmica, nós vamos chamar o ancoramento, na verdade a gente sempre vai falar, porque a gente sempre vai dizer assim, criador e consciências cósmicas luminosas, alguma coisa, ou seja, nós estamos fazendo ancoramento rápido. E vamos fazer dentro da hipnose cósmica essa vivência de imaginar a nossa vida da melhor forma, trazendo ideias das consciências cósmicas luminosas para a gente cocriar a nossa vida, a nossa melhor e última vida aqui na fiscalidade da Terra. E por que que a gente diz que é última e melhor vida dentro da fiscalidade da Terra? Porque nós estamos trabalhando a ativação da compreensão sobre os conceitos essenciais, conceitos essenciais: alegria, propósito de vida, liberdade, amor incondicional e romântico, ou seja, né, nós já falamos sobre isso, Ágape Eros, harmonia, plenitude, prosperidade, ascensão, tempo e memória estelar, família cósmica e informações universais necessárias para a evolução. Ativação do DNA e habilidades latentes, ativação do DNA GNA em sua perfeição original, comunicação multidimensional, multidirecional também, com a fonte e equipes espirituais, saúde, juventude, harmonia e felicidade em todos os níveis, poder pessoal e reativação da memória estelar. Ajuste e limpeza dos corpos energéticos, ativação da rede cristalina universal, apoio durante o sono para tratamentos energéticos e em instruções superiores, nas instituições superiores do astral superior, tá? Utilizando o tempo de sono para aprendizado. Então nós vamos trabalhar resgates, estudos espirituais e alinhamento consciencial nos nossos tempos de sono, tá? Liberdade para escolher o destino após a missão nessa vida, anulação de padrões limitantes, revogação e destruição de contratos prejudiciais, chips, implantes e influências negativas. Redefinição do sistema de crenças para alinhamento com alegria, prosperidade e harmonia. Uma vez que o nosso sistema de crenças esteja alinhado com esses padrões, a gente manifesta no mundo físico justamente alegria, prosperidade, harmonia e abundância, né, gente? A palavra-chave desse nosso trabalho acaba sendo abundância, harmonia e, é claro, do Criador, porque é da perspectiva dele que a gente está vendo esses conceitos. Uma coisa que é absolutamente importante a gente lembrar, como a gente falou na aula passada, é que, uma vez que nós pedimos a auditoria do nosso sistema de crenças, dos nossos contratos, nós estamos fortalecendo o livre-arbítrio. Nós colocamos na programação que a cada piscar de olhos o decreto se reafirma automaticamente. A cada piscar de olhos, tudo que é necessário flui naturalmente para você. Por quê? Porque o nosso propósito é harmonia com a fonte. Gente, harmonia com a harmonia, porque a fonte é harmonia, não é verdade? E essa sintonização com essa energia criadora nos faz manifestar uma vida plena e consciente. Esse decreto permite o realinhamento total com o propósito cósmico e a ativação das habilidades originais da alma. Lembrando, né, como eu já falei, que era Esther e a consciência estelar que tinha a jurisdição do sistema Hiperoquanto e do sistema arquetípico Conexão Cósmica. Na verdade, esse trabalho hoje está diretamente na regência de Micael. Por quê? Porque o nível
de responsabilidade do trabalho aumentou, tá? Também. Esses trabalhos e tecnologias visam auxiliar na liberação das consciências dos hologramas da dualidade. No caso do Arayesh, atualmente ele transcendeu e é titular de um outro universo local, vizinho de Debaddon, e tem como seu procurador para os projetos iniciados aqui o arcanjo Tavael, né? Lembrando que Debaddon é o nome do nosso universo local, cuja capital fica em Salvington. E aí vamos falar agora, decreto 9.1, conexão cósmica e terrena. O objetivo do decreto é alinhamento com o Criador e com a Mãe Terra. Lembrando, gente, a Mãe Terra, a alma, né, que dá vida ao planeta, é uma fração de Mikael também, tá? Então, estamos todos em casa, tá? O decreto é uma solicitação de ajustes à fonte e à terra para integrar os corpos físicos, emocionais e espirituais. Então, você já conhece, auto-hipnose cósmica, nós saímos do quântico para o cósmico, decreto coletivo de solicitação de ajustes às fontes cósmica e terrena, ao Criador do cosmos, né? E à Mãe Terra, versão 9.1, o cântico da unidade. Sistema arquetípico conexão cósmica, SACC 1133 Hz. Na nossa mestria em abundância cósmica, em algum dos módulos mais à frente, nós vamos falar sobre justamente essa parte de você entender as frequências em Hertz. Você vai entender que, por eu ter colocado 1133 Hz, acima de 1000 Hz, nós estamos falando de frequências de harmonia. Então, sempre, todas as vezes que você vê 1133, 1133, na verdade você está vendo 1133, 1133 Hz é ativa, lembra você de uma frequência. Então, quando você vê 1133, você está vendo uma frequência, eu estou vendo agora 2323, 2323 do dia 17 do 3. Então, você está vendo uma frequência de 2323 Hz. Essa frequência, você pode não conhecer conscientemente o significado dela, mas a sua mente sabe tudo isso, a mente inconsciente sabe. Então você lembra, e a sua mente inconsciente, ao lembrar, traz para o seu consciente, ou não, tá? Pode até não trazer para o consciente, mas traz para o seu inconsciente essa frequência. Você automaticamente também vibra a 1133 Hz, ou como eu estou vendo agora, 2323, 2324 Hz. A lembrança da vibração nessa frequência me faz, de alguma forma, vibrar nessa frequência. Então, essa frequência, ela é ativada em mim quando eu vejo esse número. É claro, existem muitas outras coisas acontecendo dentro de mim. Existem o fígado vibrando a frequência, o pâncreas vibrando a frequência, a mente vibrando a frequência, o cérebro, existem várias coisas acontecendo. E vai existir também esta outra coisa acontecendo de ativar em mim essa frequência de 1133 Hz. É claro, eu não estou vibrando em uníssono, né, em harmonia 1133 Hz. A frequência de 1133 Hz também está acontecendo aqui dentro. Pode ser que eu esteja num momento tão ruim que a única coisa de boa que vai estar acontecendo vai ser essa frequência de 1133 Hz, mas já é alguma coisa de boa acontecendo. Já está subindo a minha vibração média. Uma vez que a minha vibração média sobe, alguma coisa já melhorou. Só que você vai ver aqui no decreto que nós vamos pedir uma ativação de uma frequência mágica de 1427 Hz, que vai acontecer a ativação dela muitas vezes. Então, automaticamente, porque isto é uma tecnologia, a nossa vibração vai subindo à medida que a gente vai praticando, ativando e se sintonizando com essas tecnologias. Então, sistema arquetípico conexão cósmica 1133 Hz, o S vale 1 na numerologia. O A vale 1, então nós temos 11CC, 33. O CC vale 33. Chaves para a harmonia cósmica. Harmonias. O que é a harmonia cósmica, gente? A harmonia temporal, a harmonia espiritual, a harmonia mental, a harmonia material e a harmonia emocional. Eu já queria pular o material aqui. Já estava dando o que? Freud explica, né? Ato falho. Voltei para corrigir. Porque a harmonia material é necessária porque nós estamos, enquanto
seres aqui nesse mundo vivendo o mundo material. Estamos vestindo o corpo de matéria. Então, essa harmonia é fundamental nesse mundo que a gente está vivendo. Inclusive, ela é fundamentalíssima, porque senão a gente não estaria nem aqui. Se a gente não tivesse vindo para esse mundo material para criar harmonia no mundo material, a gente não teria vindo. Não é verdade? Então, o decreto começa eu, nome completo, né, você pode verbalizar, fractal cósmico da consciência plena e eternamente livre que eu sou, entrelaçado nas melodias do amor incondicional. E aí, gente, aqui, no primeiro decreto, eu era muito rígido, eu estava simplesmente digitando. No primeiro decreto, né, quando eu falei do decreto 1.0, né, então eu estava praticamente digitando. No decreto 2.0 ainda também estava digitando. No 3 foi um trabalho diferente, eu já expliquei isso para você lá na aula que fala assim, real, proteção energética, portais de luz. Se você não estiver vendo na ordem, veja na ordem. Você precisa ver na ordem, tá? Essa aula, isso aqui é uma mestria e você precisa fazer dentro de uma cronologia didática, tá? Então, entrelaçado das melodias do amor incondicional e ressoando em uníssono com as leis cósmicas e terrenas, de forma consciente, plena e livre, autorizo, solicito e reivindico ao Criador, fonte, e à Mãe Terra, Geia, Gaia e Bci, que manifestemos agora, no meu eu físico, nas minhas mentes, consciente e subconsciente, e em todos os meus eus, nas múltiplas dimensões, espaços, tempos e aléns em que coexisto, as chaves para a harmonia temporal, espiritual, material, mental e emocional, e todos os ajustes e ou seus complementos perfeitos necessários que reconhecemos como parte de nós, conforme expresso em todo o presente decreto. E aí, gente, você vai ver que nesse decreto a coisa mudou um pouco mais de figura, ele ficou mais específico. É como, por exemplo, vamos imaginar que você está com uma dor de garganta. Para você tomar para você melhorar a dor de garganta, digamos que você precisa de uma amoxicilina, um antibiótico específico para aquela bactéria que estava na sua garganta que estava causando aquele problema. Se você tomar um remédio mais de apresentação geral, que tenha uma vibração mais aberta, ele vai atingir sim aquela bactéria? Vai, mas ele vai atingir mais de forma indireta. Se você tomar um remédio específico, você vai atingir de forma direta. Então, quanto mais específicos nós somos, mais diretamente nós atingimos nosso objetivo. Eu usei a metáfora de matar uma bactéria. Mas aqui, nós estamos falando de cocriação de harmonia. Então, nós precisamos selecionar exatamente o pedido certo, mais preciso possível. Eu não estou dizendo que o outro pedido era certo, eu estava dizendo que ele muitas vezes ele é precisamente impreciso, tá? Nesse caso, nós estamos sendo precisos mesmo. Nós estamos separando aqui, de forma inteligente, os vários níveis que somos o nível, nós somos o ser temporal, nós somos o ser espiritual, ou tendo o nível do espírito e da alma, nós somos o ser material, nós somos o ser emocional e somos o ser mental. Então nós estamos separando esses 5 níveis que nós somos para atuar especificamente em cada um deles. Porque uma vez que nós somos precisos das nossas atuações, nós dobramos o tempo em nosso favor para que as coisas aconteçam ainda mais rápido. E é por isso que, mais uma vez, eu digo para você, se você sente que precisa ainda de mais vibração, na mesma frequência, encomende suas chaves cósmicas. Porque o decreto tem muito das chaves cósmicas. Por exemplo, as chaves cósmicas são 34 chaves. Né? Aqui no decreto, nós vamos colocar nelas 6 chaves cósmicas. O decreto aqui agora vai ativar 6 chaves cósmicas em você. Tá? O preâmbulo do decreto, ou seja, o início. Desde já reconhecemos que este decreto é recomendado para se iniciar tratamentos e treinamentos através do sistema arquetípico Conexão Cósmica e para a harmonização de nossos campos energéticos. Ele atua, ele atualiza, mas não substitui, o decreto de solicitação de ajustes à fonte versão 3.0. Fazemos os dois juntos, um seguido do outro, de forma regular, para permitir. Fazemos os dois decretos juntos, um seguido do outro, de forma regular, para permitir o alinhamento de nossas energias
com os níveis mais elevados da consciência que nós somos, harmonizando também nossas mentes conscientes e subconsciente, e os nossos campos energéticos e corpos físicos. Estamos abrindo portais para a abundância cósmica em nossas vidas agora. As riquezas cósmicas fluem para nós a partir de agora e para sempre. Esse eu começamos aqui agora. Nós já sabemos que nós abrimos portais o tempo todo e que nós utilizamos a boca, o som, o verbo para abrir portais. Está óbvio aqui para você que nós estamos abrindo portais para a abundância cósmica em nossas vidas agora. As riquezas cósmicas fluem para nós a partir de agora e para sempre. Nós estamos aqui dentro da mestria em abundância cósmica. Gente, não teria como ser uma mestria em abundância cósmica se nós não abríssemos portais para a abundância cósmica na nossa vida. Nós estamos abrindo sim. Isso aqui é literal, gente. Isso aqui não é metafórico. Quando eu verbalizo, eu estou abrindo sim. E o que que um portal para a abundância cósmica faz nas nossas vidas? É fundamental essa resposta. Vamos continuar vendo. Para efeitos deste decreto, considera-se como sinônimos. Isso aqui é para a gente estar na mesma página, tá? Criador de tudo que é, Criador. Ou fonte que tudo é, fonte. Ou Pai, ou Deus, ou Universo, Cosmos, ou todo. Para a gente aqui, tudo vai ser a mesma coisa, tá? Eu, pessoalmente, chamo de Pai, mas aqui nesse trabalho eu chamo de Criador. Porque eu tenho meu lado pessoal e o meu lado profissional aqui dentro desse trabalho, tá? Mãe Terra, Gaia, Geia, no idioma grego. Gaia e Geia do idioma grego, né? Mãe Terra do idioma português. Terra Mater do idioma latim. Ibici, Tupi, Pachamama, no Quechua e no Aymara, tá? Então, qual o nome que você vai querer chamar Mãe Terra? Eu chamo de Mãe Terra, tá? Eu gostei muito de chamar de Pachamama também, é muito gostoso chamar de Pachamama. Cada pessoa tem um jeito gostoso de chamar, porque quando você chama de um jeito que faz sentido para você, esse jeito que faz sentido para você te aproxima, cria um relacionamento. E esse jeito que faz sentido para você, ele ressignifica os outros jeitos que poderiam atrapalhar o sentido para você. Nós já falamos para isso com você lá no decreto primeiro. Então, por exemplo, eu contei para vocês a história de que eu não falei Deus, porque eu tinha dificuldade de falar Deus, e agora eu já falo Deus de boa, tá? Agora, eu prefiro chamar de pai, porque Deus para mim é uma coisa distante, não que seja distante no sentido de que Deus é distante, porque Deus é pai, então hoje para mim é próximo, mas eu passei por um grande processo de tratamento para poder chegar nesse nível, tá? Então, hoje eu posso chamar de pai, mas criador é o termo mais aberto, que conecta com mais pessoas. A forma como você vai chamar é para conectar com você. O jeito que eu falo aqui é porque eu falo com muitas pessoas. Você só precisa escolher um ou dois, escolhe o jeito que ficar melhor para você. Porque o nosso trabalho aqui é te trazer para perto. Então, para te trazer para perto, use o termo que fizer mais sentido para você, tá? Por exemplo, eu gosto de falar sobre energia crística. Nós estamos falando aqui sobre as tecnologias da luz crística de Nebadon, tá? Porque a gente está falando do nível crístico, porque faz sentido para mim, mas se para você fizer sentido falar cristã, tudo bem, tá? Eu só estou dizendo que para efeitos desse trabalho, crístico e cristão são sinônimos. Então, para efeitos desse trabalho, eu uso Criador, Mãe Terra e Cristo. Você usa o que você fizer mais sentido para você, tá? Esses termos podem ser adequados de acordo com a sua preferência pessoal. Consideramos didaticamente aqui a dimensão 144 como a dimensão mais elevada, de onde há a irradiação primordial da fonte, ou Criador, e que abrange todas as dimensões a partir dali. Consideramos a dimensão física aqui, onde estamos, como dimensão 4.3. É apenas uma referência para facilitar para a gente, é didático aqui, tá? Aqui, na dimensão física 4.3, interagimos diretamente com o Criador através da sua contraparte física, a Mãe Terra, que abrange fisicamente, ela é multidimensional, né, até a dimensão 6.9. Claro, gente, que a parte física da Mãe Terra, que vai até a dimensão 6.9, são vários níveis de fisicalidade. O astral da Terra é um nível menos físico do que o físico que a gente está vivendo aqui agora, mas também é físico, tá? E depois que a gente chega nos níveis 7, 8, são níveis que já não são mais físicos, são níveis energéticos. Isso não significa que a Terra morre ao 6.9, significa que ela tem outros níveis. Da mesma forma que nós temos o corpo físico, nós temos o corpo astral,
médio, o corpo astral superior, o corpo mental, o corpo búdico, vai subindo, a Terra também é assim, tá? O Criador está em tudo e em todos, inclusive em nós. Isso é óbvio, eu estou dizendo aqui, porque água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, né? E por isso o verbo é conjugado da terceira, primeira pessoa do plural. Por isso que a gente diz manifestamos, manifestemos, né? Possui, manifestamos e manifestemos é tudo primeira pessoa do plural. Possui um ideal de alegria, amor, harmonia, plenitude, abundância, felicidade, consciência e liberdade perfeitos para todos nós, e que se manifesta à medida que permitimos no fluxo de tempo ideal, Kairos, de forma fácil, suave e natural em nossos sistemas e corpos e em todos os tempos, espaços e dimensões em que coexistimos, nos permitindo vencer e atuar como embaixadores do nosso eu superior no mundo físico, derrotando todas as adversidades, circunstanciais ou intencionais, que possam se levantar contra nós, especialmente as de ordem material, mental, financeira e emocional. Este é o momento de quebrar todas as correntes que nos prendiam. A liberdade é nosso estado natural de ser. Nosso retorno à fonte é assegurado agora. Nosso tempo é o tempo certo. Vocês perceberam o poder de decretar isso? Vamos recapitular? Olha só. Olha o poder de dizer isso. Só sente. Para um pouquinho. Respira. Pensa na sua energia agora. Agora eu vou continuar, esse é o decreto, vou continuar decretando. O Criador está em tudo e todos. Tá? Você pode ler comigo, se você quiser. O Criador está em tudo e todos, inclusive em nós. E por isso o verbo é conjugado da primeira pessoa do plural. Possui o ideal de alegria, amor, harmonia, plenitude. Olha só, alegria. Você automaticamente busca dentro de você alegria. Amor, você automaticamente busca dentro de você amor. Cada um desses conceitos que já faz parte de você, porque você já fez o decreto lá atrás, mesmo que essa seja a sua primeira vez, isso já está dentro de você. Cada vez que você mantra, cada vez que você chama, cada vez que você verbaliza, cada vez que você fala a palavra harmonia, ela está ligada, o conceito, o significado de harmonia está ligado no significante de harmonia dentro de você. Isso é, eu sou formado em letras, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que quando você vê amor, traz o conceito de amor. E quando nós falamos sobre novos conceitos de amor, isso abre para você mais a sua consciência para trazer novos conceitos de amor. Cada um desses conceitos vira uma frequência, vira um sentimento dentro de você. E você vivencia isso a partir do momento que você olha para aqui de novo, a harmonia, plenitude, abundância. Gente, fala a palavra abundância e vê se seu coração não abre. Claro que abre. Felicidade, consciência, liberdade. E a gente sabe que esse ideal perfeito é do Criador. Então, quando você está sentindo o seu coração abrir, é porque você já está vivenciando o ideal do Criador perfeito de cada um desses conceitos, porque a gente já pediu isso lá atrás. Então, se você não estiver bem em algum momento, basta você brincar, né? Eu falo isso para trazer leveza, de pensar assim: amor, amor, alegria, alegria, consciência, consciência, harmonia, harmonia. Mais lá na frente você vai aprender a usar tudo isso junto. O que eu estou dizendo para você agora é que só de você pensar em harmonia, a harmonia começa a fazer parte de você de forma mais intensa, porque é isso que está sendo programado dentro dessa tecnologia para você. Você pode escrever a palavra harmonia da sua frente, que você, ao ler a palavra harmonia, você é obrigado a sentir algo de harmonia dentro de você. Pode até ser que dentro do seu campo tenha outras coisas acontecendo também. Mas a harmonia também vai começar a acontecer. Então, de posse dessas tecnologias, você tem como configurar o que você sente. Basta você escolher, e a escolha é necessária. Nós já falamos sobre isso. Basta você escolher para que lado
você quer olhar, tá? Então, ó, plenitude, abundância, felicidade. Quando você está vendo essa aula, você sobe a sua frequência, porque nós estamos falando sobre isso. Isso fica evidente dentro de você. Isso se manifesta à medida em que permitimos. Toda vez que eu escolho vivenciar esse conteúdo, eu estou permitindo. No fluxo de tempo ideal, Kairos, de forma fácil, suave e natural, em nossos sistemas e corpos, e em todos os tempos, espaços e dimensões em que coexistimos, nos permitindo vencer e atuar como embaixadores do nosso eu superior no mundo físico, derrotando todas as adversidades circunstanciais ou intencionais que possam se levantar contra nós, especialmente as de ordem mental, material. Ó, eu pulei material de novo, hein, gente? Você acredita? Tô tratando isso também, tá, gente? Eu tô no mesmo processo que vocês, a gente tá tudo no mesmo barco. O nome desse barco chama Planeta Terra, pela fisicalidade do planeta Terra. Então, especialmente os de ordem material, ó, mental, financeira e emocional. Esse é o momento de quebrar todas as correntes que nos prendiam. A liberdade é nosso estado natural de ser. Nosso retorno à fonte é assegurado agora. Nosso tempo é o tempo certo. Gente, quando eu declaro, eu decreto que o nosso tempo é o tempo certo, o que no nosso tempo não estava certo vai se acertando. É fantástico você perceber isso. E, olha que interessante, quando a gente percebe que tem uma coisa que a gente está evitando, é muito importante a gente olhar para essa coisa, até em primeiro lugar, para a gente já primeiro tratar isso, tá? Tudo aquilo, isso aqui é fantástico, gente, esse decreto é fantástico. Essa parte aqui, respira e solta fogos de artifício para a gente celebrar. Tudo aquilo que nos foi retirado indevidamente é purificado e devolvido agora. E se há algo em nós indevido que seja purificado e devolvido aqui em direito agora. Isso aqui, gente, é uma grande limpeza. Isso aqui, gente, é tanta coisa que faz que não dá nem para explicar tudo para você agora. Mas guarda essa informação. Nós estamos falando aqui de quebra de conexões de alma, quebras de conexões mentais, quebras de conexão de corpo. Porque quando eu digo tudo aquilo, a limpeza que essa parte do decreto faz é fantástica. Fantástica. Nós vamos falar mais sobre isso depois, mas por hora é importante você saber que essa quebra de conexões, essa recuperação da energia que foi tirada, e olha só o que é energia. Tudo aquilo que nos foi retirado, tudo é tudo, gente. O conceito aqui é muito amplo. Os seres que muitas vezes nos prejudicam, eles têm uma didática, uma instrumentação própria. Eles querem primeiro nos roubar, para nos fragilizar, para nos destruir, para depois nos matar. Então, esse processo de tirar, eles nos tiram dinheiro, eles nos tiram energia, eles nos tiram vitalidade, eles nos tiram tempo. Tudo isso já foi tirado da gente em algum momento, por conta de ataques energéticos, eu vou chamar assim, ou interferências energéticas. Então, quando nós estamos decretando isso, e olha, nós estamos sob o quê? Ó, a égide, o escudo do amor incondicional. Então, nós estamos pedindo a proteção do ágape. E é na proteção do ágape que isso acontece. Então, as coisas que foram movimentadas utilizando indevidamente energias nossas que nos foram tiradas de forma incorreta, está sendo tratado aqui. Para a gente começar. Depois a gente fala mais sobre isso. O Pai Cósmico e a Mãe Terra demandam consciência de todas as suas partes e respeitam o tempo de cada um, dando o suporte necessário diretamente e ou por meio das equipes multidimensionais e ou dos elementos da natureza. Este decreto, como você já sabe, pode ser redigido de próprio punho, assinado e depois verbalizado, e pode ser realizado quantas vezes nossa intuição sugerir. Lembrando que a nossa intuição é uma comunicação, como a gente já falou, né? De preferência o mais frequentemente possível, pois seus efeitos são cumulativos, especialmente antes de dormir e logo após eu acordar. O que chamamos de intuição, gente, olha que interessante. Essa parte aqui, ó, o que chamamos de intuição é reflexo da conexão cósmica, uma forma de comunicação extrasensorial. Olha, muitos de nós preferem pensar na intuição como uma vozinha que fala dentro e a gente não quer olhar para ela. Durante muito tempo eu fui assim, tá? A gente pensa assim, ah, minha intuição falou.
primeiro lugar que a gente coloca como se fosse minha, como se pertencesse a gente no sentido de posse, né. Quando na verdade a intuição é uma comunicação. A gente precisa sim tomar consciência de quem é que está na outra ponta dessa comunicação conversando com a gente. Depende da nossa frequência? Depende, mas nem sempre depende da nossa frequência. Por quê? Com o nível de conexão que a gente faz aqui dentro desse decreto, nós sempre estaremos bem conectados. Mesmo que nós também, em alguns momentos, estejamos mal conectados também, mas a conexão maravilhosa sempre vai estar lá. Então, essa parte aqui, gente, olha que interessante. Por autossabotagem, eu não gravei no decreto. Quando eu parei para analisar isso, a própria intuição me mostrou, e a intuição é a comunicação, por que que eu não gravei isso no decreto? Por quê? Porque uma vez que eu penso que a intuição sou apenas eu falando comigo mesmo, e isso é uma autossabotagem, mas gente, aí é que está o grande pulo do gato. Não é uma autossabotagem. A maioria das vezes, nós não queremos nos sabotar, nós queremos o nosso melhor, nós nos amamos. São sabotagens externas que falam conosco de um jeito muito parecido com a forma como nós mesmos falamos com nós mesmos. Elas falam conosco em primeira pessoa. Parece autossabotagem, mas não é. É uma sabotagem externa, que entra no nosso campo por processos inconscientes de vulnerabilidades que nós temos no nosso inconsciente e que a gente aceita porque eles falam como se fossem nós mesmos, em primeira pessoa. Muitas vezes a intuição está falando com você, olha, você faz assim, assim, assado. Ela está dizendo assim, você, está dando você, ó, terceira pessoa. Mas muitas vezes você tem uma intuição falando em primeira pessoa também. Mas os seres que nos sabotam, que a gente ainda permite que eles nos sabotam, até por inconsciência, na maioria das vezes, e as autossabotagens são muitas vezes inconscientes, e às vezes a autossabotagem é tão grande que a gente se esquece da autossabotagem. Porque a sabotagem é para esquecer mesmo, porque o contrário do esquecer é lembrar. E o processo de tomada de consciência faz o processo de lembrança, passa pelo processo de lembrança. Então, aqui eu tive uma sabotagem. Foi eu mesmo sabotando? Não, foi interferência externa. Por quê? Porque se as pessoas começam a perceber que, opa, a intuição é a comunicação, deixa as pessoas pensarem que são apenas elas mesmas pensando aquilo, para elas diminuírem o valor daquilo que elas recebem. Porque uma vez que eu penso que, se eu parar para pensar que aquela intuição pode ser o Criador falando comigo, ou o Espírito Santo do Criador falando comigo, ou um ser de luz falando comigo, se eu entendo que a intuição é uma comunicação que me aproxima, eu fico próximo. E todo o trabalho desses seres é nos distanciar da divindade. E, uma vez que você reconheceu, e está reconhecendo agora, que a intuição é uma forma de comunicação extrasensorial, e é um reflexo da conexão cósmica, e o nosso trabalho aqui é a conexão cósmica, ou seja, o reflexo do nosso trabalho acontecendo, dando certo, e sempre vai dar certo, porque a gente está trabalhando com leis cósmicas, você já sabe disso. Uma vez que você reconheceu que a divindade está perto, ela não sai mais de perto, porque você não vai querer que ela saia. E ela precisa da sua permissão para estar perto. E antes, você não permitia porque você acreditava que ela estava distante. Porque a crença da distância de Deus cria em você o sentimento de que Deus está distante. Não que Deus esteja distante, não, tá? Ele continua no mesmo lugarzinho dele, perto de você. É você que se percebe distante. E esse processo de perceber distante é o que te afasta dentro do seu próprio ponto de vista, tá? Esse decreto é manifesto em todos nós que os decretamos e em todos os que com quem trocamos energia de qualquer forma, especialmente familiares desta dimensão física e ancestrais em todas as linhas de tempo e 36 gerações para cima e para baixo. Gente, muitos de nós entendem essa questão de viagens do tempo. Não vou entrar nisso aqui agora. Em algum momento, cada um de vocês pode perceber isso de alguma forma pessoal. O que nós estamos dizendo é o seguinte: o decreto, quando eu fiz aqui, e você concordou, eu estou fazendo, você está concordando. Ele está acontecendo em mim, em você, todos que decretamos. E nós que decretamos, trocamos energia com outras pessoas. E trocamos energia de várias formas, especialmente com os familiares dessa dimensão física e os ancestrais. Então, com todas as pessoas com as quais nós trocamos energia de quaisquer formas, esse decreto vai ser ativado, porque isso faz parte do nosso campo energético e isso exala e transborda, tá certo? Somos a transcendência das polaridades aparentemente dissonantes.
convergindo para a integração harmônica dos polos para o centro. Isso aqui significa o seguinte: no mundo dual, nós estamos convergindo para o meio. Nós reconhecemos que as polaridades existem, só que nós não brigamos com as polaridades. As polaridades estão ali, elas fazem parte do mesmo processo. A desarmonia é a ausência de harmonia. Então, uma vez que a gente vai convergindo para o centro, nós não vamos mais nos ocupar em brigar, em discutir. Nós vamos harmonizar. Porque muitas vezes aquilo que a gente interpreta como polaridade, como extremos, na verdade não são mais complementares do que opostos. Então, esse conceito do reconhecer aquilo que parecia oposto como algo complementar, ou talvez suplementar, vai fazendo, tirando da gente a necessidade de se posicionar também, tá? A gente começa a olhar de cima, do ponto de vista do Criador. Aqui está colocando que nós consagramos em nós, ou seja, tornamos sagrado em nós, a sintonização no sistema arquetípico Conexão Cósmica nível observador. Todas as pessoas que passarem aqui pelo decreto, né, por essa tecnologia, são, porque pediram aqui, né, isso aqui é um único pedido, sintonizadas no sistema arquetípico Conexão Cósmica, no nível observador. O sistema arquetípico Conexão Cósmica tem 3 níveis de sintonização. O nível São 3 níveis de sintonização: o nível observador, o nível praticante e o nível de mestrado, que não vem ao caso aqui agora. Mesmo no nível observador, você tem muitas e muitas vantagens. Você tem todas as vantagens que a gente está falando aqui, tá? E eu falo de vantagens mesmo, porque são vantagens. São benefícios que você tem por participar desta egrégora, tá? E o nível observador faz as sintonizações das chaves cósmicas 29, 30, 31, 32, 33 e na chave 0, que você vai ver mais na frente e vai entender o que isso significa. E permite a você a ter a integração plena e reativação automática de no mínimo 144 milhões de vezes das nossas chaves luminosas únicas C, que são as chaves que eu falei para você agora. 0, 29, 30, 31, 32 e 33. Você vai saber mais sobre elas lá na frente, tá? Chave 0, 29, 30, 31, 32 e 33. Os objetivos do decreto são abrir portais para a abundância cósmica e permitir a manifestação das riquezas universais, fortalecer a conexão entre o espírito e o corpo físico, trazendo harmonia e equilíbrio, quebrar correntes que prendem a consciência garantindo liberdade total, recuperação de tudo que foi tirado indevidamente e purificação dos padrões negativos. E aí é onde a gente efetivamente começa o decreto. Na verdade, nós começamos antes, porque todo aquele preâmbulo é parte do decreto. O que a gente precisa levar em consideração aqui é o seguinte: são muitas coisas que vão acontecendo ao mesmo tempo. E nós não temos condições de perceber todas elas acontecendo. Então, a nossa percepção, e nós vamos pedir para perceber, vai acontecendo em etapas. Então, o que vai acontecer primeiro? A primeira coisa que acontece é que a pedra maior do sapato vai sendo tirada primeiro. A partir do momento que ela é tirada, você percebe que ela foi tirada. E a partir daí, as outras pedras, vamos dizer, menores, vão sendo tiradas. Muitas vezes a gente vai percebendo isso em sonhos. A habilidade nossa de sonhar vai voltando. Isso fica muito, muito intenso. Então, para a gente trazer aqui a compreensão do sistema arquetípico Conexão Cósmica, sistema arquetípico Conexão Cósmica SSC, 1133 Hz, e a gente vai explorar um pouco aqui a essência do sistema arquetípico Conexão Cósmica. Facilita a conexão com as energias universais, desvenda padrões para o crescimento pessoal e coletivo, e a gente precisa falar sobre o inconsciente coletivo. O que é o inconsciente coletivo? Vou começar sobre isso agora. Nós temos a nossa mente consciente e nós temos a mente inconsciente. Isso, a mente consciente é aquilo que a gente sabe conscientemente. A mente inconsciente é o conjunto das coisas que estão acontecendo sem que a gente perceba. Isso acontece comigo enquanto pessoa e isso acontece conosco enquanto sociedade. A sociedade vislumbra
Nós temos uma grande informação, por exemplo, a nossa ciência. O que nós sabemos sobre ciência, sobre tecnologia, isso faz parte do nosso consciente coletivo. E muitas outras coisas fazem parte do nosso inconsciente coletivo. Por exemplo, nós estamos no Brasil, gravando esse vídeo aqui no Brasil. O Brasil fala a língua portuguesa. Mas por que que fala a língua portuguesa? Porque foi colonizado pelos portugueses. Como é que é a história dos portugueses? O que que os portugueses têm de lembrança? O que que os portugueses têm de trauma? O que que o brasileiro tem de lembrança? O que que o brasileiro tem de trauma? O que que o índio aqui, quando o português chegou, passou por traumas, escravidão, a migração de outros povos para cá? Todos esses processos criaram uma cultura muito diversificada. E de vários lugares que cada um desses povos trouxeram, veio crenças, ideias. Muitas dessas crenças estão ocultas, escondidas. Muitas das coisas que essas pessoas viveram ficaram ocultas, escondidas. Essa parte de como a nossa ancestralidade vivenciou tudo o que viveu para chegar até aqui, está registrado muito dos nossos genes. E isso está no nosso inconsciente coletivo, porque o nosso corpo também faz parte do nosso inconsciente. O nosso corpo, as nossas células, toda essa informação que está aqui, registrada na história, e que nós somos um reflexo da continuidade dessa história, está aqui. Isso é o que a gente fala dentro do conceito de ancestralidade ou ancestrologia, o estudo dos ancestrais. E os estudos dos ancestrais passa pelo nome, passa por tudo que eles viveram. Então, esse conjunto dessas vivências de todos os nossos ancestrais que chegaram no lugar e vivenciam todos nós aqui, por exemplo, no Brasil, cria um inconsciente coletivo brasileiro. Mas esse inconsciente coletivo, ele vai se ampliando à medida que a gente vai ampliando o conceito. Mas existe o inconsciente coletivo do povo nordestino, existe o inconsciente coletivo do povo paulista, e aí vai. Esse inconsciente coletivo, ele vai se ampliando até que a gente chegue no inconsciente coletivo planetário. É importante a gente lembrar que nós estamos no planeta Terra, que está girando em volta do Sol, que está girando em volta da Via Láctea, dentro da Via Láctea, que faz parte de Nebadon e que é parte de Orvoton, que está dentro da fonte, que está dentro do Criador. Essa consciência de que existe um sistema dentro de um sistema, dentro de um sistema, dentro de um sistema, facilita todo o nosso processo de conexão cósmica. Mas a gente vai falar sobre isso na próxima aula.